Olá, meninos! Bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre Revolução do Haiti. Como vocês se lembram, na aula anterior nós já falamos sobre a independência dos Estados Unidos da América. Semana passada, independência da América Espanhola. Hoje nós vamos falar de um processo de independência também, mas que foi um pouco mais conflituoso. Então nós estamos falando de uma revolução no Haiti. Vamos compreender o contexto histórico que levou a essa situação e como ocorreu a Revolução do Haiti. Primeiro, a Revolução Haitiana foi uma rebelião realizada pelos escravos africanos na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Por que esses escravos iniciaram uma rebelião? Eles estavam muito insatisfeitos com a forma com que eram tratados, ou seja, pelo alto grau de opressão que sofriam. E eles também sofreram uma forte influência da Revolução Francesa, como nós já sabemos os ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Essa revolta de independência, ela se inicia em 1791, mas ela só tem fim em 1804. É um processo muito conflituoso e agressivo, e nós vamos compreender isso ao longo da explicação. E como que ocorreu o processo de colonização? Quem que colonizou o Haiti? Vamos entender isso tudo agora. Como vocês podem ver aqui no mapa, o atual Haiti e República Dominicana se localiza próximo a Cuba. Esse lado à esquerda que vocês estão vendo, ele representa o Haiti, que é São Domingos, e o lado direito representa a República Dominicana atualmente, que nesse período era Santo Domingos. Então vamos lá. Então ela se localiza em uma ilha que ela foi ocupada por espanhóis no final do século XV, recebendo o nome de Hispaniola. Toda essa ilha ela recebeu o nome de Hispaniola. A parte norte e oeste foi gradativamente sendo tomada pelos corsários franceses. Nós já falamos sobre corsários em sala de aula. São navios piratas que são financiados por alguma coroa. Nesse caso aqui, são navios piratas financiados pela coroa francesa. Esse processo de ocupação dos franceses na ilha de Hispaniola, ela se iniciou no século XV. Essa colonização francesa, ela foi reconhecida por Luís XVI em 1665. Como vocês puderam perceber, os franceses começaram a ocupar essa parte que hoje corresponde ao Haiti, e a outra parte estava ocupada pelos espanhóis. Então, em 1697, os espanhóis reconheceram essa colonização francesa através do Tratado de Ryswick. Como funcionava esse processo de colonização na parte francesa da Hispaniola? A colonização francesa, ela se baseou no sistema plantation, ou seja, em latifúndios, grandes propriedades de terra, em monocultura, uma só forma de plantação e trabalho escravo africano. A colônia de São Domingos era uma das mais prósperas, justamente por conta desse trabalho escravo africano. Tanto que ela ficou conhecida no período como Pérola das Antilhas. O sistema colonial era um dos mais exploratórios e cruéis do período, tanto que chegou no ponto de ter as revoluções. Para vocês terem uma noção como que eram organizadas as colônias nesse período. 40.000 das pessoas que compunham a colônia eram francesas. 28.000 eram mulatas, ou seja, uma mistura dos povos que já tinham ali com franceses e os negros que tinham conquistado sua liberdade. E 452.000 pessoas eram escravas. Essa intensa exploração da mão de obra motiva as rebeliões. Um ponto principal é a Revolução Francesa. Esse ideal de liberdade e igualdade foi uma forte motivação para os escravos quererem conquistar sua liberdade e pôr fim a esse sistema de escravidão. A Revolução ela se inicia em 1791, quando os escravos do norte da colônia se rebelaram. Eles foram convocados por esse homem que vocês estão vendo no slide, o nome dele é Dutch Buckman. Ele foi um alto sacerdote da religião voodoo, que é uma religião
de origem africana. Ele chamou essas pessoas e iniciou essa rebelião. Essas rebeliões, elas foram muito violentas. Os escravos tinham muito sofrimento reprimido e eles colocaram tudo para fora nesse momento. Eles mataram muitos franceses e destruíram suas propriedades. Por fim, estava tão violento que os representantes franceses, eles decidiram libertar todos os escravos de São Domingos. Fato que foi confirmado pelo governo francês em 1794. Surgiu um nome muito importante durante essas rebeliões: Toussaint Louverture. Toussaint foi um nome muito importante durante esse período de revolução no Haiti. Ele organizou as tropas do Haiti, primeiro, contra as tropas da França, que queria restabelecer novamente seu poder sobre a colônia, e também contra as tropas inglesas e espanholas que queriam tomar a região dos franceses. Toussaint também conduziu uma invasão a Santo Domingo, que ficava ao lado de São Domingo, em 1800, libertando todos os escravos que estavam lá. Mas tivemos uma grande reviravolta. Napoleão Bonaparte, ele assume o poder da França e envia uma expedição em 1801 para retomar o controle da colônia de São Domingos. E ele consegue, momentaneamente, mas consegue. Gera-se assim novos conflitos. Toussaint acaba preso, enviado para a França, onde morre por má nutrição e por complicações de uma tuberculose. Então surge um novo nome desse processo de rebelião do Haiti, que é Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, ele tomou a liderança do movimento em 1803 e ele venceu definitivamente as tropas francesas enviadas por Napoleão Bonaparte e declarou a independência do Haiti em 1º de janeiro de 1804. Ele se tornou o primeiro governante e renomeou São Domingos para Haiti, em homenagem aos povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos espanhóis. Em relação à independência do Haiti, vale a gente ressaltar uma informação. Foi o único país do continente americano que conquistou sua independência a partir de uma revolução iniciada e conduzida por escravos africanos. Sabendo disso tudo, primeiramente vocês vão fazer o cabeçalho no caderno de história. Lembre-se, não precisa copiar, apenas responder. Vamos para os exercícios. A primeira questão. A Revolução Haitiana foi realizada pelos escravos explorados pelos franceses na colônia de São Domingos. Um dos grandes nomes da Revolução Haitiana liderou tropas na luta contra os franceses, sendo capturado e enviado para a França, local onde morreu vítima de uma má nutrição e tuberculose. Quem foi esse grande nome? Número 2. Após o sucesso da Revolução Haitiana e declaração de independência haitiana, o novo país surgido passou a ser liderado por quem? Quem foi o primeiro governante do Haiti? Número 3. Você vai descrever brevemente o que foi a Revolução Haitiana e por que ela é tão importante. Número 4. Os escravos e os negros libertos da região que promoveram a Revolução Haitiana foram fortemente influenciados por acontecimentos no continente europeu. Qual o principal acontecimento que gerou essa influência? A gente falou isso no comecinho, tá fácil. E a última, qual era o nome do Haiti antes da Revolução e da Declaração de Independência? Fácil, né, gente? Qualquer dúvida estarei à disposição. Quando concluírem, tirem foto e me enviem no WhatsApp.